Seu José sofreu um infarto do miocárdio enquanto dormia. Foi uma dor no corpo, né? No braço, primeiro senti no braço aqui, todinho, né? Nas costas também. Desde que o fato ocorreu, 10 anos atrás, ele teve mais 2 problemas cardíacos. Já foi fazer uma ponte de safena, né? Uma ponte de safena e uma mamária que está feita em mim aqui. A cada 1 minuto e 45 segundos, um brasileiro morre de doenças cardiovasculares. São 816 mortes por dia, 24 mil por mês e quase 294 mil por ano. Os números são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. De acordo com as projeções da entidade, continuando nesse ritmo, até o ano de 2020, o Brasil será campeão mundial em mortes por doenças do coração. O infarto agudo do miocárdio é uma das mais perigosas. Ocorre quando uma das artérias do coração é bloqueada, interrompendo o fluxo de sangue. Geralmente se dá por uma oclusão da artéria coronária, que é uma artéria que irriga o músculo cardíaco, que é ávido por glicose, por oxigênio, e que ao longo do tempo algumas placas elas vão se acumulando na parede dessa artéria, obstruindo o fluxo sanguíneo. Se isso não for diagnosticado, esta placa pode ocorrer nos momentos de estresse, nos momentos de um aumento de pressão arterial. Essa placa pode ocorrer um ferimento, ocorrer a formação de um trombo e esse trombo pode ocluir completamente a luz dessa artéria. Quando esse trombo oclui completamente a luz dessa artéria, a parede do músculo cardíaco que é irrigado por esta artéria vai sofrer. Ora, se o músculo não tem glicose, não tem oxigênio, ele vai parar de contrair, ele vai morrer. Que é isso que nós denominamos do infarto do miocárdio, que é a morte do músculo. Metade dos pacientes morre após a primeira hora do ataque. O socorro rápido é fundamental para garantir a sobrevivência. Quanto mais rápido o indivíduo procurar um atendimento médico, mais músculo nós iremos salvar e maior será a área preservada do infarto. Nas primeiras horas é fundamental ele procurar um serviço de atendimento para que nós possamos imediatamente abrir essa artéria, ou com medicamentos, que é uma terapia farmacológica de reperfusão, ou através de uma angioplastia. Colesterol alto, obesidade visceral, diabetes, hipertensão e tabagismo são alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares. A melhor prevenção é evitá-los. É controlar a pressão arterial, controlar o nível de açúcar no sangue, isso é fundamental, controlar os níveis de colesterol, atividade física, não diminuir o peso, a circunferência abdominal do homem não pode passar de 94 centímetros e da mulher de 88 centímetros. O indivíduo tem que praticar atividade física, ele tem que ter uma vida saudável, diminuir o consumo de álcool, abandonar imediatamente o tabagismo. Então ele tem que controlar os fatores de risco. Todos eles são controláveis, com exceção do histórico familiar. O indivíduo que tem histórico familiar, ele também tem uma alta predisposição. Olha, para continuar tratando desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, pela USP, o doutor Carlos Eduardo Batista, que, além disso, é diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, secção Norte e Nordeste, que gentilmente atendeu ao nosso convite para participar dessa conversa, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Olha, e antes, a matéria estava rolando aqui em relação a essa questão do infarto, e a Eli Lopes já levantando uma série de questões e dúvidas aqui dela. E o médico falou na matéria feita pelo Tiago Melo, a respeito de atividade física, Eli Lopes. E às vezes a gente vê casos de quem pratica atividade física e também apresenta esse tipo de problema. Inclusive, eu comentava aqui com o doutor Carlos a questão de atletas, de jogadores de futebol, pessoas saudáveis, jovens, de terem um infarto. E a gente fica curioso, assim, por que isso acontece? Na verdade, a causa do infarto, ela é multifatorial. A atividade física é apenas um dos fatores que melhora a performance ou a ocorrência de eventos futuros, reduz a ocorrência no futuro. Porém, existem os outros fatores. Fator de risco familiar, aquele indivíduo que tem um parente de primeiro grau, que tem uma doença aterosclerótica precoce, ele tem um risco aumentado, independente dele fazer atividade física ou não. Aquele indivíduo que tem hipertensão arterial, que tem alteração do colesterol, que são as dislipidemias, o indivíduo hipertenso, ou até mesmo aquele que já teve um outro evento coronariano, cardiovascular, como doença embólica em membros inferiores ou acidente vascular cerebral. Doutor, e quando o senhor fala isso, o senhor até, de algum modo,
não é que desestimula a prevenção, mas coloca a prevenção como algo relativo. Quer dizer, a pessoa que pratica atividade física, ela não está prevenindo problemas cardíacos? E a própria alimentação também não é um fator que poderia ajudar? Ou esses outros fatores? Certamente. Só complementando a primeira abordagem aqui, a doença coronária é a principal causa de morte nos atletas que têm idade acima de 40 anos. Infartos, eventos durante a prática da atividade física. Então, em indivíduos mais jovens, existe uma outra doença que chama de cardiopatia hipertrófica, que mata os indivíduos atletas mais jovens. Do ponto de vista de hábitos, de recomendação, a atividade física está dentro das principais recomendações. O indivíduo deve praticar exercício pelo menos moderado, 30 a 40 minutos diários, 3 a 4 vezes por semana. Essa é a recomendação da Sociedade de Cardiologia Mundial. E o hábito alimentar, obviamente, ele tem que ser melhorado. Dieta com menos calorias, frutas, verduras e manter um hábito de vida, com isso manter um hábito de vida saudável. Qual o sintoma que deve preocupar, assim, a princípio? A gente ouve muito falar em uma dor muscular, uma dor no braço. Seria já um primeiro alerta, a pessoa já ficar atenta? Eu penso que a principal preocupação não é esperar aparecer o sintoma. Eu acredito que no cenário de doença coronária, de infarto, o objetivo principal é a prevenção. Então nós devemos analisar e olhar para os fatores de risco familiares, como doença coronária precoce, o fator de risco individual, como a idade mais avançada, para o homem acima de 45 anos, para a mulher acima de 55 anos, e fatores associados, como a presença de dislipidemia, hipertensão arterial e outros eventos, como a gente já falou. Do ponto de vista de sintomas, óbvio que o sintoma clássico do infarto é a dor torácica, dor no peito, principalmente não é na região precordial, a região no meio, uma dor torácica no meio do peito, com características específicas, em aperto, e ocasionalmente essa dor se irradia para o braço, vem associada a parestesias, dormências no braço, ou outros sintomas como náuseas, vômitos. Então tem uma constelação de sintomas que pode até ser confundidos com outras doenças. Sem dúvida nenhuma. Mas é possível, por exemplo, doutor, antes de chegar ao médico, fazer algum tipo de massagem? O que alguém que esteja com uma pessoa que está sentindo esse sintoma pode fazer para tentar ajudar? No cenário de um evento, na ocorrência de um sintoma desse, a conduta principal é ir procurar um serviço de saúde mais próximo, né, que a pessoa possa ter um atendimento adequado do ponto de vista cardiológico. O mais rápido possível, atitudes, né, de pessoas leigas no cenário, talvez, de uma parada cardíaca. Existe uma disseminação de informações que a gente distingue dois tipos de abordagem, como o suporte básico de vida, o suporte avançado de vida, e a população deve ser treinada nesse suporte básico de vida, que é ocasionalmente praticar uma massagem cardíaca, até mesmo e saber o número do socorro do SAMU, que eu acredito que é o 192. 192. Não é isso? Ligar para uma emergência mais rápido possível para socorrer esse indivíduo. Doutor, check-up. Tem muita gente que faz check-up regular e aí faz os exames e pouco tempo depois se é surpreendido com o infarto. Existe a possibilidade de um check-up não identificar uma pessoa que está prestes a sofrer um problema como esse? Existe a possibilidade. Nenhum exame complementar, do ponto de vista médico, principalmente na cardiologia, ele é 100% de garantia. Existe uma alteração fisiológica, fisiopatológica da doença aterosclerótica, que ocasionalmente uma obstrução pequena, em torno de 30% a 40%, vamos supor, de obstrução dentro daquela artéria, mas se aquela placa de gordura é uma placa que a gente chama de instável, tem muito conteúdo lipídico, se ocasionalmente aquela agressão continua ali e ocorre uma ruptura daquela placa, mesmo uma placa pequena, que não daria sinal nos exames complementares, ela rompendo vai agregar plaquetas que vão obstruir agudamente. Então o exame complementar não identificaria, por isso é muito importante a mudança de hábito de vida. Você tem um check-up que está tudo normal, mas você não deve relaxar com relação a manter o hábito saudável, praticar o exercício, abandonar o tabagismo, controlar o peso, controlar a pressão arterial. São medidas teoricamente simples que exigem uma disciplina individual
mas com bons resultados quando isso é atingido. Ligações de telespectadores. A Nazete, lá da Vila Operária, ela diz o seguinte: ela tem arritmia cardíaca. Ela pergunta se há possibilidade de infarto para quem tem arritmia. Na verdade, aí o cenário é o contrário. A arritmia cardíaca não causa infarto, mas a principal causa de morte no paciente que infarta é a arritmia cardíaca. Cerca de 50% dos pacientes que são acometidos de uma síndrome coronária aguda, no caso um infarto agudo do miocárdio, cerca de 50% deles não chega ao hospital por conta de uma arritmia grave, que é a fibrilação ventricular ou parada cardiorrespiratória. Telespectadores aqui, Dr. Carlos, perguntando sobre a questão do estresse. O simples estresse pode causar um infarto e que tipo de alimento e bebida pode incorporar ao dia a dia para amenizar os efeitos ou até evitar um infarto? Eu não diria assim um simples estresse, né? Na verdade, o estresse é um conhecido fator de risco cardiovascular e ele deve ser trabalhado no dia a dia das pessoas. Seja o estresse no ambiente familiar, o estresse no ambiente do trabalho. A gente entende que isso tem que ser trabalhado em conjunto com o controle de todos aqueles outros fatores que nós comentamos anteriormente. Mas, sem dúvida, o estresse ele pode contribuir até mesmo para desencadear um evento agudo de infarto agudo do miocárdio. Com relação à parte de alimentar, a recomendação é um hábito de vida alimentar saudável. Falam muito num vinho por dia. É folclore isso ou não? Uma taça de vinho faria bem todos os dias? Bom, assim, o efeito benéfico do vinho, ele é estudado e tem algumas comprovações científicas em relação a algumas substâncias presentes nas uvas. Mas a recomendação para você fazer ingesta diária de bebida alcoólica, até mesmo porque tem uma série de outros agravantes, como a doença hepática também, de bebida diária a longo prazo, também você pode ter um prejuízo na saúde desse indivíduo. Então, do ponto de vista médico, isso não é uma recomendação. A Crisley pergunta qual é o papel, na sua opinião, de uma nutricionista, de ser acompanhado por um nutricionista para a prevenção de problemas cardíacos. Eu penso que a atividade ou a atuação multidisciplinar ela é essencial, tanto de outras especialidades, de outros profissionais não médicos, como de especialidades médicas, outras além da cardiologia, como trabalhar juntamente com um endocrinologista, com um nefrologista, com a nutricionista, no caso, psicólogo. Eu acho que a abordagem do indivíduo, como você mesmo falou do estresse, então entra o cenário da psicóloga, o hábito alimentar entra o cenário do nutricionista, os fatores de risco, o diabetes como um grande fator de risco cardiovascular, entra o papel do endocrinologista também nesse cenário, e o cardiologista também para acompanhar todos os outros fatores e orientar bem o indivíduo. O telespectador aqui, Joelson, está perguntando se o professor Irã, se é possível a pessoa ter um infarto sem perceber. É possível, é possível. Existem algumas situações clínicas que isso se apresenta de uma maneira mais frequente, principalmente o idoso e o diabético. Esses dois indivíduos são os que, essas duas características clínicas, são as principais características que cursam com o infarto que a gente chama de silencioso, e a gente tem que estar atento a outros sinais. Sinais tipo sudorese suadeira, né? O paciente fica pálido, com um mal-estar inespecífico, e isso pode, aquele paciente que tem vários fatores de risco, isso pode ser um infarto ou um equivalente isquêmico, como nós costumamos falar. Olha aqui, Eli Lopes, e dentro daquelas receitas que a gente conhece da vovó e do interior, o telespectador liga e diz, o Mardoni, ele liga assim, pergunta, limão com água é bom para prevenir problemas cardíacos? Limão com água? Essa eu ainda não tinha ouvido falar, não. Do ponto de vista médico, não existe essa recomendação. A gente tem um cenário, um arsenal terapêutico bem amplo e já bem comprovado do ponto de vista científico no tratamento do infarto agudo do miocárdio, no tratamento crônico da doença coronária. Então, eu penso particularmente que a gente tem orientação e recomendação médica suficiente para não recorrer a esse tipo de terapia alternativa que eu considero totalmente desnecessário. Ok, eu queria agradecer a sua presença,
doutor em cardiologia pela USP, Dr. Carlos Eduardo Batista, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, secção Norte-Nordeste, por participar aqui do Jornal do Piauí. Muito obrigado, doutor. Que agradeço, muito obrigado.